Hoje, vamos explorar um fenômeno verdadeiramente contra-intuitivo na ciência política. Trata-se da relação complexa e fascinante entre desastres ambientais de grande escala e as chances de reeleição de políticos locais. É um daqueles temas que simplesmente desafiam toda a lógica que temos sobre responsabilização pública. Para embasar nossa conversa com muito rigor, o material de estudo desta explicação é o artigo acadêmico intitulado When Wildfires Reward Incumbents: Risk Exposure and Electoral Accountability in Chile. Esse artigo foi publicado no ano de 2026 e liderado pelo pesquisador Felipe Liverti, junto com Gabriel Ávila, Pablo Herrera, Luísa Rosco e Isabel Figueroa Aldunce. E é um trabalho de peso, viu? Os autores representam instituições de grande prestígio, incluindo a Universidade de Viena, a Universidade Diego Portales no Chile, a Universidade da Flórida, além de pastas de planejamento do próprio governo chileno. A nossa explicação de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a apresentação do nosso artigo científico base. Depois, o contexto desses desastres ambientais. Em seguida, a questão da responsabilidade e percepção pública. O efeito do risco prévio e, para fechar, a relevância disso tudo para a gestão pública. Começando então pela apresentação do material que fundamenta todo o nosso aprendizado de hoje. Esse estudo foi publicado no International Journal of Disaster Risk Reduction, que é uma das revistas científicas mais respeitadas na área. O mais interessante aqui é que a pesquisa fez um cruzamento massivo e muito inteligente de dados espaciais sobre incêndios e resultados eleitorais reais no Chile, cobrindo um período longo, de 2012 a 2021. Basicamente, a ciência de dados sendo usada na prática para tentar decifrar o comportamento humano e institucional nas urnas. Passando agora para o nosso segundo ponto. Vamos entender o contexto físico e social onde tudo isso acontece. É aqui que nos deparamos com o paradoxo central, uma daquelas perguntas que realmente intrigam quem estuda as dinâmicas de poder. Afinal, será que um desastre ambiental severo prejudica os prefeitos em exercício que buscam a reeleição? Ou será que, por incrível que pareça, as crises acabam ajudando a manter esses governantes no poder? Para colocar o tamanho do problema em perspectiva, os registros oficiais de planejamento urbano mostram que cerca de 25% da população chilena mora exatamente nas chamadas áreas de interface urbano-florestal, ou seja, 1 em cada 4 pessoas vive bem aonde o asfalto encontra a vegetação que pode inflamar facilmente. É um nível altíssimo de vulnerabilidade estrutural. E claro, as consequências reais estão longe de ser apenas abstrações acadêmicas. A gravidade de eventos recentes, como aqueles extensos incêndios ocorridos na região de Valparaíso em 2024, atesta o custo imenso dessas ocorrências. Estamos falando de dezenas e dezenas de fatalidades, perdas econômicas gigantescas e um custo social que marca gerações. Por isso, a resposta política precisa ser extremamente atenta e eficaz. Avançando para a nossa terceira parte, vamos falar sobre o lado psicológico da coisa, a responsabilidade e a percepção pública. Existe um conceito importantíssimo na ciência chamado de percepção de risco. Essencialmente, é a forma bastante subjetiva como a sociedade avalia uma ameaça. O ponto-chave aqui é que o nível de choque e de indignação das pessoas durante um desastre ambiental muda completamente dependendo da familiaridade delas com aquele problema. Quem convive com incêndios frequentes acaba reagindo de um jeito bem diferente de quem nunca passou por isso. Além desse fator psicológico, temos uma falha institucional clássica, a atribuição difusa de responsabilidade. Pensa no seguinte, no modelo chileno, quem vai lá e lidera efetivamente o combate ao fogo é a Agência Nacional de Resposta a Desastres. Os prefeitos locais não controlam essa operação. Só que na hora do caos, quem está na rua, quem aparece na televisão acolhendo os desabrigados, é o prefeito. Isso acaba gerando uma confusão enorme na cabeça dos eleitores sobre quem realmente deveria ser responsabilizado por não ter prevenido o desastre ambiental. Chegamos então ao nosso quarto ponto, o efeito do risco prévio. E é aqui que os dados trazem a grande revelação. A descoberta que resolve o nosso paradoxo inicial é realmente fascinante. Os dados demonstram um contraste enorme dependendo da região afetada. Em áreas de baixo risco, onde o desastre ambiental é uma grande surpresa, a população entra em choque, enxerga o evento como uma falha inaceitável de prevenção e acaba punindo o prefeito sem dó nas urnas. Mas, nas áreas de alto risco, a história inverte. As pessoas já estão familiarizadas, já esperam que os incêndios aconteçam, então elas mudam o critério, passam a avaliar o político pela rapidez do socorro de curto prazo e, incrivelmente, muitas vezes recompensam esse governante com a vitória eleitoral. E os dados ilustram essa dinâmica com muita clareza.
Ao observar a progressão das áreas de menor risco para as de risco mais elevado, nota-se uma virada brutal nas estatísticas. A probabilidade de reeleição do incumbente despenca nas zonas mais seguras logo após grandes incêndios, mas sobe quase na mesma proporção ao analisarmos as zonas habituadas ao perigo constante. Consolidando as informações que vêm dos registros do órgão florestal oficial e do Serviço Eleitoral, os pesquisadores atestaram que, em áreas de alto risco histórico, incêndios imensos chegam a aumentar as chances de reeleição do prefeito em até 2,3 pontos percentuais. Enquanto isso, prefeitos de regiões não acostumadas ao fogo sofrem derrotas severas após eventos parecidos. É como se o ato de gerenciar o socorro imediato ofuscasse a falha na prevenção do problema. Outro detalhe muito importante é que a insatisfação pública não se resume apenas a votar na oposição, ela também aparece no absenteísmo. O estudo aponta que, nas áreas de baixo risco atingidas por esses eventos surpresa, ocorre um desengajamento ativo formidável. A participação eleitoral cai de maneira drástica, sinalizando que a frustração com as falhas preventivas afasta a população das urnas, num claro sinal de protesto. Transitando agora para o nosso quinto e último ponto, qual a relevância real disso tudo para as políticas de Estado? Toda essa lógica eleitoral revela um perigoso desalinhamento de incentivos na máquina pública. O trabalho essencial de prevenção a longo prazo, como o planejamento urbano rigoroso, é totalmente invisível. Aprovar regras de uso do solo que evitem tragédias no futuro raramente ganha votos. Em contrapartida, gerenciar a crise no momento de pânico e entregar ajuda de curto prazo é algo altamente visível e muito recompensado eleitoralmente. A conclusão que fica é que o próprio sistema acaba estimulando a gestão a viver de reações emergenciais, escanteando a prevenção cuidadosa. Diante de um estudo com tamanho impacto prático para entendermos as nossas cidades, fica o convite para acompanhar o nosso canal. Pede-se também para curtir este conteúdo e compartilhar com outras pessoas. É uma atitude essencial para seguirmos difundindo análises sérias, embasadas em dados e evidências para o público em geral. Seguindo rigorosos padrões de transparência na formulação de resumos educacionais, informa-se que o conteúdo apresentado é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial. E, para fecharmos com chave de ouro, fica uma provocação profunda sobre o futuro da nossa administração pública. Como será possível redesenhar os incentivos políticos para, de fato, recompensar a prevenção ambiental de longo prazo, de modo que entregar cestas básicas após o desastre não seja a única atitude a ser celebrada nas urnas? O debate está aberto e a ciência continua nos dando as ferramentas para repensar todo o sistema.